Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Qual é a idade ideal para aprender educação financeira e empreendedorismo? De acordo com alguns estudos internacionais, a educação financeira e o empreendedorismo devem ser iniciados ainda na infância. Olá, boa noite. O programa Oportunidades está começando e é sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Por que é importante as crianças aprenderem educação financeira? O que muda na vida delas, o que muda na família? Para responder essas e outras perguntas, eu quero apresentar aqui as nossas convidadas de hoje. Primeiro eu apresento aqui a Arilda Teixeira, ela é economista, doutora em economia, professora da FUCAP. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Eu apresento também a advogada Ivana Bonesi, advogada, mestre também em Direito, professora da FDV e sócia proprietária do Inova Kids, que é um curso que trabalha justamente isso, a educação financeira e empreendedorismo com as crianças, né? Boa noite, Guilherme. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui essa noite. Obrigado pela presença de vocês duas aqui hoje. Vamos aprender muito e, telespectador, anota tudo que elas vão dizer aqui hoje para a gente aprender mais sobre educação financeira, sobre empreendedorismo. O programa Oportunidades está começando. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui. Eu queria fazer uma pergunta única para vocês duas. Primeiro, a Arilda pode responder. Por que é importante aprender educação financeira ainda na infância, como eu disse na abertura do programa? Porque isso deve ser um hábito que a pessoa tem que carregar para o resto da vida. O hábito que diz que a gente só pode gastar aquilo que tem. Então, a criança precisa entender isso, essas dimensões. E o primeiro público o primeiro mundo que ela tem é o mundo de dentro de casa. Então, por onde começa? Com os pais, com as atitudes dos pais. Não é fala. Na educação financeira não é o pai e a mãe falar que não pode comprar, não pode gastar ou que tem que guardar. São as atitudes dos pais em relação aos seus gastos e às suas posses, é que vão dando à criança a percepção de o que é consumir, o que é guardar, por que se consome e por que se guarda. Quem tem 10 não gasta 11, né? Mais ou menos assim. Ou então, como minha avó falava, quem guarda sempre tem. Tá certo. Ivana Bonesi, e você, por que é importante ter essa educação financeira, o empreendedorismo também, que vocês trabalham lá no Inova Kids, logo na infância? O que a gente defende é que é muito importante uma educação que foque no desenvolvimento de habilidades e competências, né? É esse instrumental que a criança começa a desenvolver na infância e que ela carrega para a vida toda. Então, são habilidades e competências muito ligadas ao empreendedorismo, a essa capacidade, né, de empreender, e que é perfeitamente possível que a gente comece a estimular isso na criança desde muito cedo. Então, que competências seriam essas? A responsabilidade, o comprometimento, a persistência, o saber se planejar, né? Especialmente a criatividade, iniciativa. Então, há um formato de educação moderna, diferenciada, que permite que isso seja estimulado na criança desde muito cedo. E é um comportamento que ela carrega para a vida. Agora, porque a gente fala de educação financeira, a primeira coisa, pelo menos, vem à minha cabeça aqui, é uma coisa de adulto, né? Sistema financeiro. Não é por aí não, então, nesse caso? Não. O que a gente entende é que a criança ela tem uma curiosidade que é muito natural e saudável sobre essas questões ligadas ao mundo real, né? Ao dinheiro, ao uso do dinheiro. E não tem por que a gente afastar a criança dessas discussões. É possível, perfeitamente possível, que essas discussões sejam trazidas para o universo infantil. Agora, mas eu não percebo isso hoje na família brasileira, né? Por exemplo, a gente vê muitas famílias, Arilda, endividadas, principalmente depois dessa crise aí, aumentou o número de famílias endividadas. O que está faltando para ter esse tipo de educação? Bom, como eu falei no início, eu acho que falta dentro de casa as atitudes dos pais. Né, de mostrar isso para os filhos. As crianças estão sendo muito mal educadas em questão de valores e de comportamentos. Mas por trás dessa incapacidade ou dificuldade dos pais de fazerem isso,
A minha leitura dessa situação é a falta de alfabetização